Então, Cissa, eu acho assim, muita gente fala que quer mudar e não consegue fazer o movimento. Claro que tem muita coisa por trás do porquê, né? A gente faz ou não faz, crenças, esquemas, pensamentos e tal. Mas eu acredito que uma das coisas é que a gente gosta muito mais da ideia dessa mudança desse lugar do que de percorrer esse caminho. Legal. E também a gente tem muito com que se comparar hoje. É muito fácil você comparar os lugares das pessoas, né? O que elas fazem. Então, claro que na minha época, assim, de shopping, tinha, sei lá, novela, a menina da escola, mas os estímulos eram muito menores, era menos. Hoje em dia, parece que todo mundo tá vivendo uma vida legal, menos você. Então, a Verdade. gente fica com essa ideia da mudança e tananã e tananã, e não consegue sair do lugar, porque às vezes nem se dá tempo de silenciar para entender se aquilo é realmente um caminho que você quer. Outra coisa que eu acho que a gente desconsidera, mas que tem um papel super importante, é assim: por pior que esteja uma situação, você sempre tem um benefício. E agora eu tô falando da situação mais extrema, assim. Às vezes, quando eu falo isso nas minhas sessões, as pessoas, tipo, o que você tá dizendo? Que Menos a minha, né? Todas as situações, menos a minha. A minha eu tenho certeza que não tem. eu jamais escolheria isso pra mim. Você tem que, né? Quando eu tô atendendo, eu falo isso com bastante calma, assim, mas acho que a galera aqui vai me entender. A gente sempre tem um benefício. Aí um dos benefícios é a gente se sente segura onde a gente já está. Porque uma mudança traz a ideia do incerto. E por mais que ela tenha a possibilidade de ser muito mais legal do que o que eu tô vivendo, é incerto. E a gente, por natureza, se sente seguro, assim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem prático. Sabe aquelas famílias que, assim, é galinha para um lado, cachorro para o outro, um que grita, um que chora, um que bate, um Aham, que é demitido, um que nunca arruma emprego, outro que trabalha muito e banca todo mundo, aquele rolo, todo sim. mundo no mesmo quintal. Disfuncional, né? Um É, sistema disfuncional. sempre fala, gente, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? Mas eles não se largam. Uhum. Porque a gente, as estruturas, os sistemas em que a gente ocupa, né? A família é um sistema, o trabalho é outro, traz esse senso de pertencimento, que é super importante para o ser humano, e de segurança. Então, Verdade. mudar, é muito bonito falar sobre mudar, mas dá muito medo. E a Exatamente. gente sempre tem alguma coisa a perder, entre aspas. Sim. Então, acho que é Isso um aí pouco disso. tem uma teoria da neurociência que eu gosto muito, que chama Paradoxo de Ellsberg. Se alguém tiver muita curiosidade depois, pesquisa. Basicamente, o que esse paradoxo fala é que o ser humano prefere se manter numa situação que é conhecidamente ruim. Olha, eu sei que isso aqui é ruim, mas eu já sei. Eu já conheço o ruim disso aqui. Do que arriscar uma situação potencialmente muito melhor. A gente prefere, e isso aí foi provado com muitos jogos, muitas práticas, né, muitos testes comportamentais. Você prefere ficar com aquilo que é conhecido, por pior que seja, do que arriscar alguma coisa potencialmente boa. E é a famosa zona de conforto, né? Tá ruim, mas pelo menos eu conheço. Vai que o outro é pior ainda. Eu prefiro lidar com o fator ruim do emprego que eu tô do que o fator ruim do emprego que eu não conheço ainda. Ah, e eu preciso adicionar uma coisa importante nisso. A gente também está falando de um país pobre, o Brasil. Não estou dizendo que porque você é brasileiro você é pobre, mas o país, a gente está falando de Aí um tá país bom. pobre. Aonde pensar sobre eu mudar e ter que investir grana e talvez perder o pouco que eu tenho é muito mais impactante, Verdade. entendeu? Então eu acho que esse fator comparado ao que eu vejo às vezes com as pessoas americanas, né? Porque eu moro aqui, eu não posso falar, sei lá, de outros lugares, que já tem as suas necessidades básicas estão tomadas conta, assim, ó, pelas próximas 15 gerações. O cara Uhum. não precisa se lascar, ai, não sei se eu posso falar muito assim, mas E pode. Por mim, pegando um ônibus pode. lotado. Entende? Tipo, ai, eu lembro quando eu era estagiária, gente, assim, ó, era um perrengue pra eu me formar, né? Eu falei que meu pai quebrou. Aí o saltinho do meu sapato de salto quebrava. Ai, aí eu tinha que andar até eu ter R$ 10 pra arrumar aquilo. Ele ia tac,
tec. Menina, quando eu pude ter essa palma, eu comprei todos que eu... Hoje em dia eu não faço mais isso, mas assim, eu me lembrava da vergonha que eu tinha. Então, enfim, o assunto não é esse, mas... Marcam, né? As coisas que marcam durante o processo, né? Vai marcando. Então, às vezes, mudar também para nós que somos brasileiros tem isso. E às vezes, mesmo que você tenha essa grana para fazer esse movimento, tem esse medo da falta, da escassez. Eu também acho que isso tem muito a ver com a estrutura, assim, da nossa cultura mesmo, de como a gente foi criado, dos medos que vão sendo passados, sabe? Sim. E assim, quando a gente toma uma decisão, acho que tem a ver com o que você estava falando, né? Poxa, eu quero a mudança ou eu não quero? Se eu quero uma mudança para mim, eu quero o pacote todo. Eu quero com o lado bom das oportunidades que vão se abrir para mim, mas eu também quero, né, a distância da família, a ter que aprender uma língua nova, o que quer que seja. Toda mudança, eu comparo muito com relacionamentos, né? Se você não conhece um boy, ou sei lá o que, seu crush lá, enquanto você não conhece muito sobre ele, ele é maravilhoso. Você só consegue ver o lado bom, afinal você está se apaixonando e tal. À medida que você vai deixando ele entrar na sua vida, você vai percebendo que ele tem defeitos. E aí a escolha por ficar ou não com aquela pessoa no longo prazo, não é tipo assim, olha, eu quero você, mas só essa parte, tá? Não, eu quero ou eu não quero. Com as nossas escolhas da vida, também é assim, a escolha da maternidade, a escolha de onde você vai morar, da carreira que você vai seguir, da pessoa que você vai casar. É sempre assim, é o pacote completo. Se você não quiser o pacote completo, você não quer aquilo. Nossa, adorei essa maneira de pensar a mudança, exatamente, porque a gente tem realmente a tendência de pensar, eu só vou mudar se for para algo muito melhor. Óbvio que ninguém é idiota. Mas nesse algo muito melhor, aí é que tá, né? Tipo, e as outras coisas que vêm com isso? Porque, na verdade, eu ia falar que é muito importante a gente planejar todas as mudanças, mas eu vou contar um segredo aqui, uma coisa. Que eu acho... segredo, cá entre nós, cá entre nós. Cá entre nós. Eu tô vendo a By Nath Vieira, então cá entre nós e By Nath Vieira. Mas assim... hoje eu tô bem tranquila em relação a isso, então acho que aos poucos eu tô falando mais. Quando eu fui fazer a formação de coaching, muito resumido, eu tinha um blog de moda, muito entre aspas esse moda, viu? Porque assim, eu deixo ele tá no ar até hoje, que é pro povo ver o que eu chamo de blog de moda. E eu sempre peço perdão pro pessoal da moda, mas enfim. Tá. E aí eu tinha uma aba lá que chamava Bate-Papo, que de sexta-feira eu tentava escrever crônicas, coisas sobre sentimentos e tal. E aí todo mundo tava migrando para um canal no YouTube e eu quis fazer um canal no YouTube, mas eu não queria falar de maquiagem e tal, porque assim, não era a minha vibe. E aí eu comecei a compartilhar meio que o que eu aprendia com a minha psicóloga, assim, qualquer coisa, mas eu não estudava sobre autoconhecimento, eu não lia. Para mim, autoconhecimento era ir lá nas sessões com a minha psicóloga e pronto. E aí um dia, depois que eu já estava fazendo isso um tempo, uma mulher de uns 40 e poucos anos me mandou uma mensagem. Ela era casada, numa relação abusivaça, o cara batia, maltratava ela, os filhos, ela queria sair daquilo. Nossa! Um rolo só, e não conseguia, ela me pedir ajuda. Nesse momento eu falei, gente, os meus vídeos estão chegando a assuntos muito sérios, o que eu faço? E aí eu busquei, falei, eu tava buscando alguma coisa, eu lia sobre isso, eu não conseguia encontrar uma carreira. Nossa, eu sofri demais. Aí eu falei, vou fazer essa formação de coaching só para eu ter conteúdo para falar nos vídeos. Foi assim que eu me tornei coach. Eu não queria atender. Não queria. Mas eu não tive escolha, porque eu saí de lá já atendendo, assim. E aí, quando eu comecei a atender, eu pensava, eu vou atender igual a minha psicóloga. Eu não enxergava que a minha psicóloga tinha um business por trás. Para mim, ela marcava as sessões, eu pagava... Aparecia lá. E eu nunca... Assim, demorou muito tempo para eu entender que coaching era sobre empreender, vender, ter muita estratégia. E que eu também. Você também? Muito! Nossa, eu acho que essa ficha caiu, assim, cair mesmo, caiu. No final de 2018, na última grande crise profissional que eu tive, assim, de chorar em posição fetal, falando, mas só que eu não aguento mais, tem meses que é maravilhoso, aí tem meses que é mais difícil, tem vezes que eu tô de um jeito, tem vezes que eu tô de outro.
E aí meu pai falou assim, meu Deus, você demorou 3 anos para perceber isso? Você tava fazendo o quê? Você quer o quê, minha filha? É óbvio que é isso, mas você está descrevendo a vida normal de uma empreendedora. E eu, meu Deus, mas então eu vou ser empreendedora? Eu não assinei, eu não quero ser empreendedora, eu quero estabilidade, me ajuda. Eu demorei muito para realmente absorver isso. Demais, assim. E isso, na verdade, é que assim, eu dou risada, mas também quando eu fui fazer o meu curso de coaching e tal, não tinha informação igual tem hoje. Hoje você compra curso que a pessoa te ajuda como criar Instagram, o que é, o que não é, como criar seu negócio digital. Quando eu comecei, era na marra, na raça, eu não sabia fazer nada, assim, ninguém te ensinava. E se você quisesse alguém para fazer uma mentoria, assim, ó, $60 mil. Uma hora comigo. Tipo, oi? Então, exatamente. assim, eu sofri muito, então eu não entendia que era para empreender. E eu não sei por que a gente entrou nesse assunto. Eu lembro, foi porque você estava falando que você ia falar da importância do planejamento, mas que depende. E só que ao mesmo tempo eu penso que se eu soubesse que eu ia ter que ter toda essa estrutura, talvez eu não tivesse ido por esse caminho. Perfeito. Que eu amo, entendeu? Só que eu não desisti. A hora que eu também entendi o que era, eu não desisti. Eu entrei em crise. Arrasou. Mas eu falei, bora lá. Porque, pra eu fazer mesmo. isso que eu amo, eu tenho que empreender. Vamos, que uma hora também eu vou ter também, assim, ó, uma equipe de 50 pessoas para eu não fazer nada. Exatamente. Exatamente. Isso é bem legal você trazer, porque eu acredito no planejamento como um grande recurso, mas o planejamento prevê uma escolha antes, né? E assim como você. O meu caminho profissional envolveu muita curiosidade, sabe? Foi uma coisa mais sutil. Teve uma hora que finalmente eu bati no peito e falei, ok, é isso, agora eu vou planejar, agora eu vou fazer o negócio, né, funcionar. Mas até você chegar nisso, é uma exploração que você tem que se permitir. Eu falo muito sobre a gente seguir nossa curiosidade, né? Se a sua curiosidade está te chamando um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, esse não é ainda o momento de planejar, vou fazer um business plan da minha carreira. Calma, tudo tem um momento certo, né? Tem um momento de você explorar as possibilidades e tem um momento de você sentado na cadeira e falar, deixa eu organizar isso que agora vai andar, né? Então, exatamente. Então, só que assim, nesse momento da minha vida, aí eu tive o privilégio de poder só fazer isso. Entendi. Entende? Tipo, isso é uma coisa que eu sou muito grata, mas que eu falo. Eu consegui me manter como coach por muito tempo e não desistir financeiramente falando, porque o meu marido dava conta das nossas coisas básicas, entende? Porque eu detesto essa ideia de romantizar e dizer que, eu não desisti porque eu sou guerreira. Não, meu amor, porque se eu não tivesse ele, eu ia ter que provavelmente ter parado. Ou, enfim, fazer as duas coisas. Ou ter feito em paralelo, No meu começo de coaching, eu tinha de recursos assim. Tinha a rescisão que eu tinha conseguido lá do trabalho. Eu morava em São Paulo, porque eu ainda fazia pós em São Paulo, mas logo depois que acabou eu voltei para morar com minha mãe, então também não tinha um custo de vida tão alto. Fiquei acho que mais 1 ano morando com minha mãe depois. E foi suficiente para a roda começar a girar. Eu acho que assim, use a ajuda que você tem. Por exemplo, a Carol teve a ajuda dela, eu tive a minha ajuda, use a ajuda que você tem. Se você olhar para sua vida e falar, meu Deus, não tem ajuda nenhuma, você vai ter que ser a sua própria ajuda. Isso é muito coach, né? Você vai ter que ser a sua própria ajuda. Você vai precisar fazer uma renda extra, trabalhar em paralelo ao que você realmente quer, juntar uma reserva de emergências. Aí a gente pensaria em outras formas, né? E outra coisa, Cissa, embora eu tenha tido essa ajuda do meu marido para as coisas básicas, eu não vivi um monte de coisa que eu vejo os meus amigos vivendo. Viagens, compras, muita coisa assim que me dava muita vontade de fazer e eu não podia. E por muito tempo, não foi assim, tipo 1 ano eu abri mão. Não. Foi muitos anos, né? Então, tem isso também, tipo, que não é fácil, entende? Tipo, você... E eu podia arrumar emprego numa empresa e ganhar muito bem e dane-se isso tudo, entende? Eu podia muito fazer isso. Então, por isso que eu digo que assim, essa profissão meio que me escolheu, porque eu só fui seguindo esse chamado e essa curiosidade. Eu acredito também muito no poder disso. Aí, claro que teve um momento que eu falei, ok, se eu quiser continuar mesmo fazendo isso, aí eu vou precisar me planejar,
tornar isso Isso. mais profissional. Aí não dá mais só para, não é só sobre a minha intuição, entende? Isso, Mas por muito exatamente. tempo eu fui fazendo isso, abri mão de tudo que você imaginar, porque, enfim, não dá pra Era o gente que fazer dava, né? tudo. Era o que eu tinha e fui indo, até que uma hora eu consegui organizar melhor, entendeu? Legal, legal. E me diz uma coisa, agora assim, até de novo, né? Cissa Pessoa, Carol Pessoa, eu tô naquela fase de tipo assim, ai, não, eu acho que eu quero engravidar já, espera mais um ano, espera dois, vai logo, porque não tem hora certa. Eu e meu marido, a gente tá nessa fase, né? E a maternidade é um aspecto que impacta muito a carreira, principalmente da mulher, né? A gente pode fazer essa diferença sem medo de ser feliz. E principalmente da empreendedora, porque assim, é claro que, né, uma funcionária corre alguns riscos, infelizmente, no mercado que a gente vive, né, patriarcal. Então, digamos que você sai de licença e as coisas podem mudar muito no caminho. A gente sabe que o mercado não vê bem esse tipo de coisa, mas você tem ali pelo menos algum pacote. E a gente, né, assim, como é que a maternidade bateu aí para você profissionalmente? O que que você pensa sobre essa mudança em especial? Olha, sabe a crise que você falou que você teve profissional? A minha foi quando eu fiquei grávida. Na Sério? verdade, quando eu engravidei, eu tomei um susto que eu não tava esperando, né? Mas o meu susto não era assim. Não, era também da Tereza. Eu fiz aula pra tudo, pra trocar fralda, eu não sabia fazer nada, de nada, de nada. Eu falava, meu Deus, pelo amor de Deus, saí pelaquela Nova York, que eu morava em Manhattan quando eu engravidei, desesperada. Eu não tinha nem médico, eu tinha acabado de mudar pra Nova York, né? Eu não sabia em que médico ir nem nada. Mas veio essa crise profissional, porque eu pensei, eu quero continuar trabalhando, mas com o que eu ganho, eu não consigo pagar uma boa escola para minha filha em Manhattan, porque Manhattan é muito, muito Muito caro, uma caro. escola boa. Eu poderia colocar ela numa escola que não era boa, mas assim, isso para mim é um valor, que vem da crença da avó da ancestralidade. Para mim era imprescindível que a Tereza estudasse numa boa escola. E porque eu não queria trabalhar deixando minha filha num lugar que eu não me sinto segura, tipo, Entendi. né? E eu sabia que em Manhattan isso ia custar uma boa grana e eu não ganhava o suficiente para isso. Então eu fiquei muito desesperada, achando que eu não ia conseguir viver mais de coaching, que era isso, que tinha acabado. E ao mesmo tempo, ai, eu gosto tanto, sabe? Tipo, e aí eu, putz, eu vou fazer o que da vida? Porque eu quero fazer isso. E aí eu entrei numa crise muito grande, porque para mim, assim, não ia dar para conciliar as coisas. Porque não ia ter como pagar alguém para ficar com a minha filha. E eu sofri muito com essa questão do patriarcado, porque então a gente podia falar para o meu marido, então tá, você fica em casa com ela e eu trabalho. Só que o meu marido, ele é branco, americano, privilegiado, ganha não sei quanto. Para conseguir ganhar o que ele ganha, mas nem se eu fosse americana, branca, privilegiada, entende? Aí, Uhum. considerando que eu sou mulher, latina nos Estados Unidos, isso impacta. Então, ainda que eu tivesse um bom emprego, ganhando bem, eu não ia ganhar o mesmo que o meu marido, pelo menos não Entendi. naquele momento. E aí eu fiquei muito revoltada, porque eu falei, eu vou sempre perder nessa conta. Porque como que eu. Como família, vai ser sempre melhor que ele assuma esse papel, né? Teoricamente. Financeiramente ele vai estar sempre à frente. E agora, ainda pensei, eu grávida. Ainda Pois é. depois tem mais um ano, porque eu acho que um ano é muito importante você ficar assim, primeiro ano com a criança ao máximo que você puder. Nesses 2 anos, aí ele já cresceu mais ainda. Eu nunca vou Entendi. conseguir chegar lá. Então sempre vai cair sobre mim. Eu fiquei muito mal, gente. Muito mal, assim. Foi um momento de muito desespero. E daí eu ainda estava grávida, em Manhattan. Pois é. O povo em Manhattan. Hormônios, hormônios da gravidez e tendo que Nossa, pensar assim. na gravidez, É. né? As coisas Ah, práticas. e as pessoas ao meu redor não me entendiam direito, né? Porque ai, você tem toda uma estrutura, você já é casada há muito tempo, nanana. Então, para as pessoas, eu tava fazendo um puta de um drama. Tipo, por que você tá fazendo Entendi. esse drama? E para mim foi muito difícil. Só a Aí, gente sabe o nosso, né? Só a gente sabe o é, nosso. Cada um tem um problema assim que para os outros não faria sentido. é. Daí o que eu tive que fazer, tá? Para conseguir conciliar maternidade e minha carreira. Que foi um movimento muito difícil. Gente, não sei aqui quantos seguidores meus tem dessa época, mas os meus seguidores sabem que foi muito difícil para eu me adaptar a Nova York, porque o povo te xinga. Você já foi para Nova York?
Eu já, mas só como turista, então Ai, achei tudo ótimo e fui embora. olha, não, assim, no mesmo dia você encontra a melhor pessoa do mundo e a pior pessoa do mundo, sabe? É um Entendi. rolo. Cidade cosmopolita, né? Acho que Isso. talvez os ânimos à flor da pele. É, não é que tem só gente ruim, agressiva, não é isso. Mas eu estava grávida, sem amparo, não conhecia médico. Entendi. Minha amiga que morava lá não morava, mudou quando eu fui para lá. Então, assim, muita coisa. Aí, olha lá, eu já A galera acompanhava a apareceu. Camila, é. E tanto que teve uma época que eu até parei de falar no Instagram sobre não gostar de Nova York, porque as pessoas, você não pode falar mal. Eu já ouvi você falando disso, que quando você fazia alguma reclamação de Nova York, via todo mundo falando, você tem que amar Nova É, York. mas enfim, então por mais que tenha sido difícil, eu me planejei muito para ir para Nova York. Eu vendi um apartamento, eu vendi meu carro, o Pedro arrumou um outro trabalho, eu tinha um monte de ideias de coisas que eu ia fazer em Nova York. Eu tava muito animada. Aí veio isso. Então, quando Entendi. eu fiquei grávida da Tereza e lá, e ela veio, teve um momento que eu entendi que assim, eu ia precisar sair de lá. E aí, se eu Entendi. saísse de lá, eu ia conseguir pagar uma boa escola para ela. Hoje a gente mora nessa cidade que o custo de vida é um pouco mais barato. Então, assim, ela estuda na melhor escola que eu posso pagar, que é a melhor escola da cidade. Ela não vou falar! Isso para mim é assim, é uma das melhores conquistas. Eu me sinto segura, eu gosto, ela ama. Isso é muito importante para uma mãe que Entendi. trabalha. Você não vai Entendi. trabalhar bem se seu filho tiver, tipo, Uhum. mais ou Imagino. menos. E Entendi. aí, eu tive que fazer essa mudança, foi super difícil, porque eu tive minhas dificuldades em Nova York, mas não queria sair de lá. Sim. E aí também veio a ideia de fazer o mestrado em saúde mental, e aí, para dar conta de Pois pagar é. tudo isso, Mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Quantos anos a Tereza tem? 2. 2 anos. Ela começou a ir para a escola com quantos anos? Ela tinha 1 ano e pouquinho Um quando ano e ela. pouco. Só que daí veio a Entendi. pandemia, então ela Ah, voltou. entendi. Entendi. Tá, entendi. Peguei a mensagem. Ah, E aí tá. você já tem 1 ano de mestrado agora? Tenho. Então, aí o que aconteceu? Mudei, Tereza foi para a escola, começou meu mestrado. Aí veio a pandemia, Tereza ficou em casa. Nossa. O que acontece? É muito impressionante que quando você está na energia de realizar, vão também acontecendo coisas que você não espera. Por exemplo, eu tô nessa live com você agora porque a Tereza tá dormindo, ela dorme a tarde toda. E Entendi. diferente do que todo mundo diz, que a criança não vai dormir à noite, ela dorme a noite toda. Se ela Entendi. dorme, entendeu? Então, eu Tem ela umas coisas boas no caminho que vão favorecendo isso. também, né? Umas mágicas, assim, os caminhos que vão se abrindo, né? Então, aí acontece meio isso. E aí o Pedro também, meu marido, na pandemia, ele se dividiu um pouco mais comigo, porque eu estava na pandemia, estudando, trabalhando, eu trabalhei muito na pandemia. Então eu vou me dividindo assim, tipo, agora ela voltou para a escola. Mas é isso, assim, eu não trabalho 100% do dia. Eu poderia Sim. estar muito mais à frente, se eu, né, profissionalmente. É, Escolhas, né? Escolhas. mas resumindo, foi isso. É isso. Eu tive que Entendi. tomar essa decisão muito difícil. Não moro na cidade que eu gostaria, não tô no lugar ideal, mas eu sei o porquê eu tô aqui. Entende? Legal, legal. Então, Eu acho que tem um pouco disso, assim, Carol, de alguma expectativa que a gente guarda da vida fazer muito sentido, né? Assim, digamos, as gavetinhas da vida. uhum, Dinheiro, relacionamento, família, saúde, carreira, tananã, lazer, filho. E, de alguma forma, por mais que a gente já tenha noção de como a vida é, ainda, a gente ainda guarda um anseio de que tudo vai fazer sentido. De que, assim, tudo bem, eu tô com um probleminha aqui, vou resolver esse probleminha, não vai impactar no de cá, e aí eu vou segurar. Mas não é assim. É um fluxo muito mais fluido, é uma relação muito mais louca, assim. Eu tava até divagando com o meu marido, a gente tava fazendo uma caminhada e eu comecei a divagar. Falei, gente, é tudo muito relacionado na nossa vida, sabe? Os aspectos da vida, você às vezes até tenta apontar um problema. Ah, eu tô com um problema aqui, eu tô com um problema aqui. Mas é tudo tão fluido, tão conectado, que a gente tem que aceitar, eu acho, um pouco, né? Dessa bagunça, dessa impermanência, dessa maluquice que é viver. é, é, para mim, se eu contar para as pessoas como é meu dia, ninguém entende como que. E meu marido trabalha muito também.
Mas assim, a gente vai fazendo, Tá porque as indo. pessoas acham que ai, eu abro aqui o computador e trabalho lindamente, tranquila. Não, eu trabalho às vezes com a Tereza aqui e me puxa, e pega todas minhas coisas e taca meu estojo no chão, e aí Pedro fica com ela, e aí eu fico, e a gente reveza, um sobe, outro desce, um tem uma reunião importante, o outro não tem, outro vai buscar, o outro vem. É uma loucura, assim, tipo, a gente não Nossa, é assim, de boa, tranquilo. A gente deita a noite na cama exaustos e tipo, meu Deus. E a gente sim. nunca trabalhou tanto. A gente é casado há quase 8 anos. Não, vai fazer 9. Ai, semana que vem faz 9 anos de casamento. Que fofos, parabéns. Obrigada. E aí a gente falou, cara, a gente passou a vida inteira, né, não trabalhando tanto. E quando a gente tem a nossa filha, é a época que a gente mais está trabalhando, porque as coisas começaram a acontecer. E você vai dando um jeito, só que você precisa tomar muito cuidado também para você não ir num caminho de burnout, Sim, de sim. esgotamento. Eu presto bastante atenção nisso, assim. Eu respeito muito isso. Às vezes é muito difícil não me comparar com alguém que não é mãe e pode produzir mais do que eu, sabe? Porque eu Sim, falo, ai, sim. mas assim, é só olhar pra cara da Tereza que muda, porque assim, não Passa. queria. É, Prefiro eu com ela. imagino. Eu imagino. Eu crio assim, eu faço terapia, né, graças a Deus. Então, assim, uma vez ou outra, eu crio essa expectativa de que, assim, nossa, deixa só a minha carreira resolver. Deixa eu só resolver a minha carreira. Que aí eu vou ter filho, entendeu? Aí vai ser ótimo, aí vai ser fácil. E assim, a minha psicóloga fala, minha filha, acorda, você tem 29 anos, você acha que você vai resolver sua carreira? Não vai resolver, não. Vai ter filho do jeito que a carreira tá. Ou então, às vezes, eu penso, nossa, quando eu decidir se eu fico no Brasil ou se eu fico na Austrália, eu volto pro Brasil, aí eu vou ter filho. Gente, eu tô há 2 anos nessa decisão, entendeu? Então, o que eu, pessoalmente, lido muito com essa questão das mudanças é aceitar uma bagunça, aceitar que eu não consigo botar tudo no ritmo que eu quero, do jeito que eu quero. Não dá para planejar nesse nível, entendeu? A gente pode guiar os nossos esforços, a gente pode intencionar o que a gente quer para nossa vida, mas tá no flow, né, Carol? Tem que estar no flow. Então, abrir mão do controle, né? Por isso que a gente está vivendo um Exatamente. momento de ansiedade. A ansiedade vem de você querer controlar. E eu não me... Quando eu falei para minha psicóloga que eu não achava que eu era controladora, ela falou, Carol. Aí eu falei, não sou. Porque, gente, ela quase teve um troço quando eu falei isso pra ela outro dia. Ela falou, você tá falando sério ou você tá zoando agora comigo? Azul. Mas eu não, Silvia, eu não sou. Mas a gente não se dá conta desses controles. É, E a vida, é clichê, eu vou falar agora, gente, mas a vida é viva. é. Entende? Então, assim, é isso, Vai é tudo junto. surpreender. Vai surpreender. Pro bom e pro ruim, né? Acho que Exatamente. a Lívia encerrou a nossa live aqui com chave de ouro. Ó. Não existe a hora certa nem a hora errada. São ciclos, momentos. E tenha certeza que você se adapta a tudo dar certo. Arrasou, Lívia. Vamos tatuar isso aí. Vamos tatuar essa frase. Amei. A gente se amei. adapta, porque o ser humano se adapta a tudo. Então, A isso também é tudo. bom de lembrar dessa força e dessa capacidade interna que a gente tem. Legal.